Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto de algo que eu ando fazendo bastante agora, nessa época de quarentena, e eu acho que eu tô conseguindo ajudar as pessoas com isso, porque a gente já tá há alguns meses nessa situação que a gente tem que passar muito mais tempo em casa, a gente tá fazendo muito mais coisa em casa do que a gente fazia antes, então eu acredito que as pessoas estão vendo a necessidade de ter um espaço melhor em casa. Então eu tô fazendo muito nesses últimos tempos, nesses últimos meses, prestando muito serviço de consultoria. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos aqui no canal, onde eu falei um pouquinho sobre o que era consultoria. E como eu tô fazendo muito esse trabalho nos últimos tempos, eu tô aprimorando ele. E eu acho que ele tá ficando cada vez melhor. E eu acho que é um trabalho que é interessante porque a gente consegue levar a arquitetura para muito mais pessoas, né? O projeto de arquitetura em si não é uma coisa tão barata e não é todo mundo que tem o poder aquisitivo para comprar um projeto. Claro que um projeto é mais caro, mas é porque demanda muito trabalho e muito tempo do arquiteto, do design de interiores, né? E a consultoria é uma forma, consultoria online, né? É legal porque a gente consegue fazer, eu tô fazendo consultoria de pessoas do Brasil todo, e isso é muito legal, isso, assim, me dá uma satisfação incrível, porque além de conhecer pessoas do Brasilzão afora, eu consigo ajudar essas pessoas, né? De forma muito acessível, porque a consultoria de interiores é muito mais acessível do que um projeto. Como eu falei, a consultoria é muito mais rápida, né? Muito mais prática. Eu costumo dizer que a consultoria é como se fosse a consulta do médico, mas a consulta de um médico para a sua casa, né? Na consultoria eu troco uma ideia com a pessoa. Então, a consultoria é feita por ambiente, né? Eu já vou começar a explicar um pouquinho para vocês como é que é feita a consultoria. É feita por ambiente e a gente troca uma ideia, a gente conversa sobre esse ambiente durante 1 hora. E nessa 1 hora a pessoa vai me falando, ela já me mandou fotos do ambiente e medidas do ambiente antes da nossa conversa, tá? E aí durante essa 1 hora a gente vai conversando sobre soluções para melhorar o ambiente, melhorar o dia a dia dela naquele ambiente. Então, ela vai me falando das suas necessidades, eu já vou dando algumas dicas durante essa 1 hora e depois dessa nossa conversa, eu elaboro um material que eu entrego para a pessoa e é um material que não é um projeto, mas que elucida muito e ajuda muito, porque eu considero que é muito mais do que uma consultoria. Eu gosto de entregar um material bem completo. Então, depois dessa nossa conversa, eu vou elaborar um material, eu vou ver qual é o estilo daquela pessoa, quais foram as necessidades, o que ela me disse que ela gosta, quais foram as cores que ela disse que ela gosta. E eu vou entregar um material bem detalhado, com, por exemplo, modelos de tapete, tamanho do tapete para ela colocar na sala, modelo de sofá, o tapete, cor do sofá, o tecido do sofá, eu costumo colocar também. Medida da cortina, modelo da cortina, qual o melhor tecido para a cortina para a situação da casa dela, a cor da parede, dependendo do estilo que ela mais gosta, do estilo que a mais agrada, né? Eu vou dar dicas de cor de parede, papel de parede. Algumas vezes a pessoa me manda uma consultoria onde ela já tá com a casa pronta, piso, parede, revestimento, e ela só quer algumas dicas de móveis mesmo, onde que ela pode colocar o móvel, qual a melhor distribuição do layout da sala, né? A melhor distribuição para os móveis na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, qualquer ambiente da casa, tá? Então são muitas dicas. Realmente uma consultoria, mas assim, é tão detalhada que quase chega a ponto de ser um projeto. Não é um projeto. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, porque às vezes a pessoa entra lá no meu Instagram e vê os projetos em 3D que a gente desenvolve, né, no meu escritório, e as pessoas acreditam que na consultoria é aquilo que eu vou entregar. Mas eu gosto de deixar bem claro que não é as imagens em 3D que eu entrego. O que eu entrego é isso que eu tô te dizendo. Uma planta baixa, né? Pra pessoa saber onde que vai ficar o sofá, onde vai ficar a poltrona, onde vai ficar o tapete, na cozinha, onde vai ficar a geladeira, onde vai ficar o balcão, essas coisas, tá? Nessa planta baixa, é uma planta baixa humanizada, então ela já consegue ter muita ideia, assim, de textura, de cor, de material. Então já é muito mais fácil para ela visualizar o ambiente.
Então eu acho que é bem interessante, porque assim eu consigo aproximar as pessoas da arquitetura, né? Eu tô atendendo pessoas do Brasil inteiro que nunca pensaram que poderiam ter em casa a solução criada por um arquiteto, por um profissional, de forma muito acessível, tá? Só que as pessoas têm que ter em mente de que não é um projeto, é uma consultoria. É um valor muito mais acessível e não tem como a gente fazer um projeto com o valor de uma consultoria, porque seria inviável, né? Então é isso. E é bem interessante. E outra coisa que eu faço também, que é algo bem interessante porque ajuda as pessoas, é a consultoria de fachada. A consultoria de fachada eu também não considero um projeto, porque eu só faço, no caso, consultoria em duas situações. Consultoria de fachada, em duas situações. Ou a pessoa já tem a casa construída, ela já tem a fachada, mas ela não tem ideia do que ela pode fazer para embelezar aquela fachada que ela já tem. Então assim, eu vou dar dicas de soluções criativas para a fachada ficar mais bonita. Aí eu vou dar dicas do que ela pode colocar na parede, um revestimento diferente, um revestimento 3D, um revestimento de pedra, um revestimento madeirado de repente. Eu vou dar dicas de cores que ela pode pintar a casa, então eu indico exatamente qual a tinta que ela deve comprar para pintar a fachada, a cor do portão, por exemplo, se tiver um portão, a cor da porta, modelo da porta, a iluminação, que é super importante na fachada, que eu vejo que muita gente fica perdido com essa questão da iluminação. Então é algo que ajuda bastante. E também a questão de plantas, né? Muitas vezes a pessoa não sabe qual a planta que ela pode colocar para embelezar de forma que ela não tenha muita manutenção ali naquela fachada. Então tudo isso engloba a consultoria de fachada. Novamente eu volto a falar, não é um projeto. Um projeto seria eu começar uma fachada do zero, e esse não é o caso. Eu só vou dar dicas de acabamento. Eu falei que são duas situações em que eu faço a consultoria de fachada. Uma eu já falei, que é quando a pessoa já tem a fachada pronta, e eu vou colocar um exemplo aqui pra vocês, que vocês vão ver o que a pessoa me mandou, a imagem que a pessoa me mandou da fachada, e qual foi a sugestão que eu dei pra ela transformar a fachada. A fachada tem um valor diferente da consultoria de interiores, porque na fachada eu desenvolvo uma imagem em 3D. Porque eu acho que é diferente da consultoria de interiores, onde eu consigo fazer uma planta e nessa planta distribuir as coisas nesse ambiente e colocar as dicas, modelo da planta, modelo da mesa, modelo da poltrona, modelo do sofá. Na fachada eu não consigo sem que eu tenha uma imagem. Então eu pensei em fazer de duas formas diferentes. A fachada tem um valor diferente porque ela engloba um projeto 3D, né, uma imagem em 3D, mas que também é super acessível, muito mais acessível do que se eu fosse desenvolver um projeto em si, tá? E a outra situação, onde eu também vou colocar aqui para vocês verem, a outra situação onde eu desenvolvo uma consultoria de fachada é quando a pessoa já tem um projeto de fachada. Muitas vezes a pessoa compra um projeto, né, um projeto da casa toda, então a pessoa tem ali um 2D em elevação, ou a pessoa tem até um 3D que o profissional que desenvolveu para ela o projeto da casa fez ali, mas a pessoa que desenvolveu o projeto, como é um projeto da casa, né, não é um projeto detalhado da fachada, a pessoa não colocou modelo de iluminação, cores que a pessoa pode utilizar, um revestimento diferente, as plantas. Então esse é um outro caso. A pessoa já tem um projeto estrutural, já tem um projeto arquitetônico e eu entro com a consultoria de fachada, mais para dar dicas de acabamentos, tá? Eu não vou fazer um projeto nesse caso. Como eu já disse, o projeto, o valor é diferente. E é uma outra questão. Essa questão que a gente está falando aqui é a consultoria, onde a pessoa ou já tem a casa pronta, a fachada pronta, mas de repente ainda não fez o acabamento, ou a pessoa está em fase de construção e ainda não sabe, está em dúvida, não sabe o que fazer de acabamento para a fachada ficar bonita, valorizada, tal. Então essas são as duas situações onde eu desenvolvo uma consultoria de fachada. Eu tô super feliz com o resultado desse trabalho, porque através aqui do YouTube eu atinjo pessoas do Brasil todo, até pessoas de fora do Brasil.
Então tô achando super legal esse contato que eu consigo ter aqui através do meu canal do YouTube. E com isso, eu tô conseguindo, através da consultoria, ajudar pessoas do Brasil inteiro, né? E isso tá me deixando super feliz, super satisfeita. E eu queria te pedir, né? Vou encerrando por aqui, porque, é claro, eu, Juliana, já falei 12 minutos, já falei demais, pra variar. E eu vou encerrando por aqui. Mas antes de encerrar, eu queria te pedir que, se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal. Deixa seu curtir, deixa seu joinha aqui embaixo, porque é exatamente isso. Quando você assiste meu vídeo e curte meu vídeo, o YouTube entende que esse vídeo, esse canal é relevante para mais pessoas e distribui ele para mais pessoas, inclusive para pessoas fora do Brasil ou brasileiros que moram, né, fora do Brasil. Então não deixa de deixar eu sempre falo isso, gente, não deixa de deixar o seu joinha, não deixa de deixar seu comentário também, se você tiver alguma dúvida, deixa seu comentário. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, porque lá tem todos os meus projetos, as consultorias também, eu explico direitinho lá. Então se você ainda não me seguir lá no Instagram, corre lá me seguir. E que mais? Acho que era isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais a respeito da consultoria de interiores, eu deixo sempre aqui embaixo o meu contato de e-mail e deixo também o meu Instagram, que lá você pode mandar um direct pra mim e aí a gente desenvolve essa conversa, eu te explico direitinho como é que funciona a consultoria e como é que eu posso ajudar você a resolver aí as suas questões de dificuldade ou para decorar o interior da sua casa ou para decorar a sua fachada, que já existe ou que tá ali num projeto, mas que você não tá conseguindo visualizar, tá bom? Gente, hoje foi tudo, isso é tudo por hoje e a gente se vê no meu próximo vídeo.